Hannah Arendt foi uma filósofa política e escritora judia alemã, conhecida por suas contribuições significativas para o pensamento político e filosófico do século XX. Nascida em 14 de outubro de 1906, em Linden, então parte do Império Alemão, atual Hannover, Alemanha, Arendt cresceu em uma família judia secularizada. Ela estudou filosofia na Universidade de Marburg, onde foi aluna de Martin Heidegger e Karl Jaspers. Em 1929, concluiu seu doutorado com uma dissertação sobre o conceito de amor de Santo Agostinho. Ao longo de sua carreira, Arendt produziu uma série de obras influentes que abordavam questões centrais da política, moralidade e filosofia. Entre suas obras mais conhecidas estão As Origens do Totalitarismo, de 1951, onde ela analisa o nazismo e o stalinismo, Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, de 1963, que examina o julgamento de Adolf Eichmann, um dos principais organizadores do Holocausto, e A Condição Humana, de 1958, onde ela explora a natureza da ação, da liberdade e da política. Hannah Arendt faleceu em 4 de dezembro de 1975, em Nova York, deixando um legado duradouro como uma das mais proeminentes pensadoras políticas do século XX. Sua obra continua a ser estudada e debatida por acadêmicos e ativistas em todo o mundo. Para Arendt, a violência se instala onde não existe poder, e ela entende poder da seguinte maneira: poder como habilidade humana não apenas para agir, mas também para agir em conceito. O poder nunca é propriedade de um indivíduo, pertence a um grupo e permanece em existência apenas enquanto o grupo se conserva unido. Hannah acreditava que o poder político poderia ser exercido de forma desassociada do uso da força. Para ela, o poder se baseia na capacidade de agir em conjunto, no consenso e na legitimidade obtida pelo consentimento do povo. Arendt faz uma distinção crucial entre poder e violência, argumentando que o poder é uma forma coletiva que se manifesta nas relações sociais, enquanto a violência é uma imposição unilateral que não requer que o consentimento dos governadores sejam válidos. Portanto, para Arendt, o verdadeiro exercício do poder político não apenas depende da violência, mas sim da capacidade de diálogo, argumento e consenso entre os membros de uma comunidade. Aqui estão alguns significados de termos importantes para Hannah. Pressão de sugestão, influência pela persuasão e argumentação, manipulação de contribuição, cooptação para servir interesses, imposição de referência, imposição de padrões ou valores externos, ordem de influência, alerta contra autoritarismo que restringe liberdade. Hannah Arendt diferencia poder de força e violência, destacando que o poder é baseado no consentimento e na cooperação entre pessoas, enquanto a força e a violência são imposições externas. Ela também discute a autoridade como uma forma de poder legitimado, pela tradição ou pelo consentimento das pessoas. Vigor, por sua vez, pode ser associado ao vigor físico ou à energia necessária para exercer o poder, mas não é um termo central em sua análise. Participações efetivas na política da Hannah. Suas reflexões sobre a política, desde seu esforço no intuito de compreender o fenômeno totalitário que, de um modo geral, destruiu a própria política, entre aspas, da Hannah Arendt, sempre defendeu a liberdade e a participação política ativa e efetiva de todos os cidadãos. Por isso, criticou e condenou todo e qualquer sistema político capaz de eliminar ou diminuir os espaços públicos onde os homens possam manifestar sua liberdade através da ação e do discurso na presença de seus pares. Essa crítica não incidiu apenas sobre os regimes totalitários, mas também sobre a democracia representativa
que para ela ainda não se constituiu em um governo onde todos têm, de fato, a oportunidade de participar de uma forma ativa e efetiva nos assuntos públicos. Essa realidade para Hannah somente é possível em um governo baseado no sistema de conselhos. Assim, o objetivo primordial deste artigo é analisar e apresentar, ainda que de modo introdutório, alguns argumentos utilizados por ela em defesa do sistema de conselhos. Um exemplo de violência policial é a seguinte notícia que aconteceu em Sergipe. 3 policiais pararam um senhor por ele estar dirigindo uma moto sem capacete e o revistaram. O sobrinho da vítima avisou os agentes de que seu tio tinha demência e por isso eles tinham achado cartelas de remédio em seu bolso. Genivaldo ficou tão nervoso de ser revistado que acabou por não obedecer às ordens dos policiais. E assim eles tentaram o conter, o algemaram e colocaram dentro do porta-malas, jogaram um gás lacrimogêneo lá dentro e seguraram a porta para que ele não conseguisse sair. Assim, Genivaldo morreu por asfixia e insuficiência respiratória. Podemos relacionar esse incidente com as ideias de Hannah sobre a banalidade do mal, onde ela argumenta que a violência e a brutalidade muitas vezes surgem não apenas de indivíduos maliciosos, mas também de sistemas e organizações. E isso pode ser visto na forma de como muitos agentes policiais são treinados e incentivados a agir de forma que desumanizam as outras pessoas e transformam a violência em uma forma rotineira de controle social.